Bom dia, pessoal. Essa é a nossa terceira atividade do quarto bimestre e o tema dessa semana é propagação retilínea da luz. Bom, a gente sabe que a luz ela se propaga, né? Ela se espalha onde ela estiver. E a palavra retilínea nada mais é do que linha reta, tá? Então essa é uma das características da luz, ela sempre se propaga em linha reta, ok? Bom, já teve muita discussão na história sobre a luz, alguns cientistas defendendo que a luz era constituída de partículas, outros defendendo que a luz era um tipo de onda, né? E hoje a gente tem o que se chama de dualidade onda-partícula. Então a luz ela tem essa dupla interpretação, dependendo do fenômeno, ela pode ser interpretada como onda, como também pode ser interpretada como partícula, tá? Quando se fala em luz como partícula, o nome que se dá a essa partícula é fóton, que é uma das partículas mais curiosas da física, né? Porque é uma partícula que não tem massa, né? E ainda assim ela consegue ter o comportamento de partícula. Bom, mas nós não vamos entrar nessa parte mais essencial do que é a luz, né? A gente vai nessa semana tratar de coisas mais simples. Bom, Bom, pessoal, então o princípio da propagação retilínea da luz diz o seguinte: a luz se propaga em linha reta quando atravessa um meio homogêneo e transparente. Então vamos entender o que seria este meio homogêneo. O meio homogêneo é aquele que apresenta as mesmas propriedades de composição química, densidade e temperatura em todos os pontos, né? Então, o meio homogêneo é aquele meio em que qualquer parte que a luz for se propagar, ela vai encontrar as mesmas condições, ok? Não tem uma diversidade de composição ali, ok? Transparente quer dizer que é um espaço onde a luz consegue se propagar e a gente consegue perceber isso com nitidez, ok? Então tem uma figura aqui com uma neblina, né, cobrindo alguns prédios e algumas partes você consegue ver com nitidez, quer dizer que a luz conseguiu atravessar essa parte, então foi um meio transparente. Onde a luz não consegue passar de jeito nenhum, a gente chama de meio opaco, tá? E onde a luz consegue passar mais ou menos, né? Uma parte passa, outra parte não passa, a gente chama de meio translúcido, ok? Bom, agora vamos compreender aqui a diferença entre sombra e penumbra, tá? Imagine que eu tenho uma lâmpada aqui, tá? É uma fonte de luz pontual, né? Como se toda a luz estivesse saindo de um único ponto. Aqui eu tenho um disco interceptando parte da luz, né? E nós temos aqui um anteparo projetando a sombra, ok? Então a sombra é formada aqui no formato do disco. Então a sombra, obviamente, é a parte não iluminada, ok? E essa região entre o disco e o anteparo é chamado de cone de sombra. Ok? Então não tem tanto segredo para entender o que é sombra, né? Agora vamos entender o que é a penumbra. Aqui a situação é parecida, mas a diferença é que agora a fonte de luz ela não é pontual, não é um ponto. Imagine uma luminária comprida aí, ok? Então você tem luz saindo de várias partes da lâmpada aqui, tá? Então você tem o mesmo anteparo, o mesmo disco, o que mudou foi o tipo de lâmpada, tá? Neste caso, você vai ter uma região com sombra, mas vai ter uma região aqui que parte da luz chega e outra parte não, tá? Você imaginar que está saindo luz de todos os pontos dessa lâmpada, a gente pode dizer que a parte iluminada do anteparo é a parte que está recebendo bastante luz aqui de todas as partes da lâmpada, tá? Essa parte da penumbra, você tem aqui, por exemplo, esse ponto mais extremo. Ele emitiu aqui um raio bem na fronteira do disco, chegou nessa parte e ele continua emitindo luz aqui. É difícil fazer um traço reto com o mouse. Enfim,
tem luz chegando aqui na parte da penumbra. Tá? Mas esse outro ponto extremo não vai conseguir iluminar essa parte. Então, essa parte aqui ela está sendo iluminada apenas por um extremo da lâmpada. Tá? Este ponto extremo aqui, ó, não vai conseguir chegar lá. Ele já extrapola para outra região. Ok? Então é uma análise geométrica que você deve fazer para perceber se você vai ter sombra ou penumbra. Tá? Isso é importante, por exemplo, para estudar os fenômenos como os eclipses, né? Os raios de luz que saem do Sol, pode ter a Lua como anteparo, tá? E parte dessa luz pode chegar aqui na Terra ou não, né? Dependendo aí das circunstâncias, das posições desses três astros. Então nós temos eclipse lunar e temos também o eclipse solar, tá? Dependendo da conjunção aí das posições, ok? Então perceba que só é possível fazer essa análise se você considerar que a luz tem uma propagação retilínea, ou seja, os feixes de luz estão se propagando em linha reta, estão representados aqui pelas setas em azul. Aqui nós temos a representação de uma câmara escura de orifício. Talvez você tenha até feito algum experimento lá no seu ensino fundamental, né? Pode ser, por exemplo, uma caixa de sapato, enfim. O orifício nada mais é do que uma pequena abertura que limita a entrada da luz, tá? E o resultado disso é o seguinte. Imagina que você tem um objeto iluminado aqui, né? Então esse objeto está refletindo luz e parte da luz refletida pelo objeto vai entrar no orifício, tá? Como o orifício é pequeno, fatalmente esses raios vão se cruzar ao entrar aqui. Então o raio que vem de cima vai ser projetado na parte de baixo e o raio que vem de baixo vai ser projetado aqui na parte de cima, tá? Então você tem a construção de uma imagem invertida, tá? Então é o que acontece com máquinas fotográficas. Você tem máquinas fotográficas antigas, você tinha um filme para registrar a imagem, né? A imagem era registrada de ponta cabeça, né? Outra curiosidade, o nosso globo ocular, né? Forma uma imagem invertida lá na nossa retina. É o nosso cérebro que faz a interpretação correta, mas lá na retina a imagem está de ponta cabeça, ok? Porque no nosso globo ocular, o nosso cristalino, que seria uma lente natural do olho, funciona mais ou menos como se fosse aqui o orifício da câmara escura. Okay? Eu falei do experimento que dá para fazer com caixa de sapato, mas também dá para fazer com lata. Você tem uma lata e aqui no fundo um papel vegetal, né? Um elástico aqui, prendendo esse papel vegetal. E o que está sendo analisado é a imagem da chama, né? Você tem uma vela aqui acesa e perceba que você tem a imagem aqui de ponta cabeça, tá? Então não dá para ver no experimento, mas lá na outra face da lata tem um pequeno orifício, ok? Uma pequena abertura. Bom, a aula é curta, vamos para alguns exemplos. Na verdade, são as questões que são no formulário, tá? E aqui, nessa primeira questão, você tem que saber diferenciar o que é fonte primária e o que é fonte secundária, tá? Fonte primária é aquela fonte de luz que está gerando, produzindo a própria luz, ok? Então, por exemplo, uma lâmpada acesa, ela está produzindo a própria luz. Então, ela é uma fonte primária. O Sol está produzindo a própria luz, é uma fonte primária. A Lua, por sua vez, é uma fonte secundária. Por quê? Fonte secundária é aquela que simplesmente reflete uma luz. Ele não está produzindo, ele está apenas refletindo. Então, quando a gente observa a Lua toda iluminada, aquela luz ela é proveniente do Sol. Então, a luz sai lá do Sol, bate na Lua e reflete para a gente aqui na Terra. Tá? A Lua não é capaz de produzir luz, ela apenas reflete a luz do Sol.
Então a Lua é uma fonte secundária, ok? Então é uma classificação bem simples. E aqui nessa questão ele dá vários exemplos e pede para você diferenciar o que é primário e o que é secundário, tá? Então nós temos o planeta Marte, aqui nós temos a Lua como nosso satélite natural, e lá em Marte nós temos esses dois satélites naturais aqui, ó, Phobos e Deimos, ok? Então você vai analisar item por item aí, e você tem que ser capaz de dizer o que é fonte primária e o que é fonte secundária. Isso lá no formulário, hein? Aqui nós já temos uma questão que envolve cálculo. Vamos fazer a leitura aqui. Com uma trena, um aluno mede a sombra projetada do prédio de sua escola, que tem 9 metros de altura, encontrando o valor de 3 metros. Então preste atenção, o prédio tem 9 metros de altura. A sombra do prédio tem 3 metros. Nesse instante, ele e seu colega de classe, que se encontram próximos ao prédio, medem os comprimentos de suas sombras, encontrando valores de 55 centímetros e 56 centímetros. Quantos centímetros o primeiro aluno é mais baixo do que o seu colega? Bom, então você tem três objetos aí, né? Três corpos. Prédio da escola, aluno 1, aluno 2, tá? E aí você tem três medidas de sombra. Para o prédio, a sombra é de 3 metros. Para o aluno número 1, a sombra é de 55. Para o aluno número 2, a sombra é de 56. Então, dá para ver claramente aqui que um aluno é maior que o outro, né? Mas quantos centímetros? A gente vai descobrir isso agora. Bom, pessoal, apesar de todo o meu talento artístico, tá difícil desenhar aqui com o mouse. Mas a situação é mais ou menos essa. Você tem o prédio da escola, e aí, para determinar onde está a sombra, você tem que pensar na trajetória da luz, tá? Então, imagine que você tem um sol aqui nessa região, e a luz está se propagando mais ou menos com essa inclinação aqui, tá? Então, aqui você tem, deixa eu até mudar a cor aqui. Aqui você tem a sombra do prédio. Aqui você tem a sombra do primeiro aluno, a sombra do segundo aluno. Nesse tipo de exercício, o que é importante, pessoal? É importante você considerar que esses raios de luz que vêm do Sol são paralelos, têm a mesma inclinação, tá? Estão em linha reta, apesar do meu desenho não estar aqui em linha reta, mas esses raios vermelhos são retinhos e com a mesma inclinação, são paralelos, tá? Por que isso é importante? Porque você tomando como pressuposto que esses raios são paralelos, você tem aqui, ó, três triângulos que a gente pode chamar de triângulos semelhantes, tá? Então, este triângulo grande aqui, ó, é semelhante a este triângulo menor, e por sua vez também é semelhante a este triângulo médio, ok? O que torna os triângulos semelhantes? Ou quando os ângulos são iguais, né? Ó, este ângulo aqui é igual a este, é igual a este, ok? Então, se você analisar este ângulo aqui de cima, vai ser igual a este outro aqui de cima, que vai ser igual a este outro aqui de cima. E, obviamente, esse aqui é o ângulo reto, né? O ângulo de 90 graus, também é igual nos três. Então, nós temos aqui três triângulos semelhantes. Então, essa é uma questão que trata da geometria relacionando os raios de luz, tá? Os triângulos semelhantes, eles têm a mesma proporção, não é? Então, se um lado é o dobro do outro, isso vale para todo triângulo. Vamos entender isso aqui na prática. Vamos pegar os valores aqui. Então, este cateto aqui mede 9, que é a altura do prédio. Essa sombra do prédio, 3 metros.
A sombra do primeiro aluno aqui, 55 centímetros. E do segundo aluno, 56. Bom, e o que a gente quer saber? A diferença de altura de um aluno em relação ao outro. Então, vou chamar essa altura aqui do primeiro aluno de x. E a do segundo aluno eu vou chamar de y. Então, vou calcular o valor de x, vou calcular o valor de y. Então, a diferença de x e y vai ser exatamente a diferença de altura entre eles. Bom, pessoal, tem vários caminhos aqui que podem ser feitos para chegar na resolução. Eu vou começar comparando o primeiro aluno com o prédio. Por enquanto, esquece esse segundo aluno. Vamos olhar só para o prédio e para o primeiro aluno. Tá? Então, vou estabelecer uma relação de x com 9. Ok? Então, eu posso dizer que x está para 9 da mesma forma que 55 centímetros está aqui para os 3 metros. Ok? Então, matematicamente, isso fica assim. Bom, perceba que você tem que seguir uma coerência, tá? X é do triângulo menor, então eu coloquei o valor do triângulo menor em cima, o valor do triângulo maior embaixo. E a mesma coisa eu fiz aqui com o outro cateto. O valor do triângulo menor em cima, o valor do triângulo maior embaixo, tá? Tem uma discordância de unidades aqui, né? Tem valores que estão em metro e valores em centímetro. Não compensa trabalhar com as unidades, porque eu posso simplesmente cancelar metro com metro aqui, ó. E aí o resultado naturalmente vai aparecer em centímetro, tá? Bom, então o trabalho agora é isolar o x. O 9 está dividindo, eu passo ele para o outro lado multiplicando. Então isso vai ficar assim. 55 vezes 9, tudo isso dividido por 3, tá? Aqui eu posso simplificar o 9 com 3, né? 9 dividido por 3 vai dar 3. 3 vezes 55 vai dar 165 centímetros. Então, já respondi uma parte para vocês aqui, ó. 165. Essa é a altura do primeiro aluno. Opa, centímetros. Bom, agora o que você vai fazer? Você vai usar a mesma lógica para calcular o y, tá? E aí você pode fazer aqui vai estabelecer outra relação, né? Aqui eu estabeleci a relação do prédio, porque eu tinha os dois valores do prédio, com o aluno número 1. Agora, que eu sei o valor de x, eu posso estabelecer a relação do triângulo pequeno com o triângulo médio, ou posso continuar usando o prédio como referência. Aí fica a seu critério, tá? Então você vai montar aí essa proporção e descobrir quanto vale y. Tá? Depois que você descobrir quanto vale y, o exercício não acabou. Você descobriu lá que y mede tantos centímetros. Você vai voltar aqui na questão, ó. Quantos centímetros o primeiro aluno é mais baixo que seu colega? Então você vai calcular a diferença entre x e y, tá? Você vai subtrair um valor do outro. Diferença. Tá? Você vai fazer o y menos x, porque o y tem que ser maior que o x. Se o y não for maior que x é porque tem algum erro aí, ok? Bom, a segunda questão do Enem também tem uma resolução parecida com a anterior. A sombra de uma pessoa tem 1,80 m de altura e mede, aliás, a sombra de uma pessoa que tem 1,80 m de altura mede 60 centímetros. No mesmo momento, a seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. Se mais tarde a sombra do poste diminui 50 centímetros, a sombra da pessoa passou a medir quanto? Então aqui tem um diferencial nessa questão. Apesar da resolução ser um pouco parecida, ele fala de mais tarde. Pessoal, mais tarde quer dizer que a inclinação da luz vai mudar, né? A gente sabe que a Terra tem um movimento de rotação, né? Então os raios do Sol vão mudando a inclinação com o passar do dia.
ok? Então vamos lá. Então tá aqui, pessoal. Você tem uma pessoa, prédio não, desculpa, o poste, e mais tarde a mesma pessoa, o mesmo poste, que vai mudar a inclinação da luz. Então agora eu vou desenhar a luz. Bom, então não está muito claro no meu desenho, mas esses dois raios aqui são paralelos, tá? Você pode imaginar aqui que é uma propagação no comecinho da manhã, né? Inclinação bem acentuada. E aqui vai chegando próximo ao meio-dia, né? E a tendência é o raio ficar mais com a incidência mais frontal, né? Bom, e esses dois raios são paralelos entre si, ok? Então as duas sombras vão diminuir. Bom, deixa eu representar a sombra aqui. Aqui a sombra da pessoa e aqui a sombra do prédio. Então, novamente, nós temos semelhança de triângulos, tá? Triângulo menor, semelhante ao triângulo maior aqui. Agora vamos colocar as medidas. Essa pessoa tem 1,80 m e a sombra 60 centímetros. Bom, o prédio ele não fala qual é a altura, mas fala que a sombra tem 2 metros. Aqui, só para igualar as unidades de medida das sombras, já que essa sombra está em centímetro, a sombra do prédio eu vou colocar em centímetro também. Cada metro tem 100 centímetros. Então, 2 metros, 200 centímetros. Aqui. Com isso, pessoal, já é possível calcular a altura do prédio, que a gente pode chamar de x. Tá? Então, você consegue descobrir o valor de x aqui. E automaticamente vai ser dado em metros, se você trabalhar com esses valores. Tá? Ó, mais tarde, a sombra do poste diminui 50 centímetros. Então, se a sombra do poste era de 200, diminuiu 50, então a sombra do poste vai passar a ser 150 centímetros. Então, perceba a importância da interpretação aqui, hein? A altura do poste continua sendo x, a altura da pessoa continua sendo 1,8, e é o mesmo que 1,80, né? E a sombra aqui vai medir quanto? Agora eu posso chamar de y, tá? Bom, então você tem que calcular o valor do x pela semelhança de triângulo e com as condições da segunda parte do problema, você já vai ter o valor de x, você consegue calcular o valor de y, tá? Perceba que se você errar o valor de x, você também erra o valor de y, tá? Então faça com calma, você consegue resolver. Bom, boa semana para vocês, bom estudo, fico aí aguardando as postagens, ok?